Aula 10 de 25, relacionamento mulher-marido. Onde houver referência bíblica, pause o vídeo e leia-o em sua Bíblia. É importante que se faça isso. Estudos bíblicos. Tema: a família cristã. Aula 10. Relacionamento mulher-marido. Texto: Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Introdução. Amados, nesta aula passaremos a estudar o papel da mulher dentro do casamento e o seu posicionamento em relação a seu marido. Muitos são os textos que falam a respeito da mulher na família. Tomaremos como base os textos de Efésios 5, 22 a 24 e 33, 1 Pedro 3, de 1 a 6, 1 Coríntios 11, de 1 a 6. O papel da mulher no casamento. Quando Deus criou a mulher, Ele a criou para auxiliar o homem. Gênesis 2:18. O homem estava sozinho no Éden e lhe foi dada a incumbência de cuidar do jardim de Deus. A mulher foi criada para companheirismo, para auxiliar o homem em sua tarefa e para perpetuar a espécie. A mulher foi criada por causa do homem, e a Bíblia deixa isso bem claro no texto de 1 Coríntios 11, 8, 9. Este fato não significa que o homem é mais importante do que a mulher. 1 Coríntios 11, de 11, 12. Mas mostra o seu papel no casamento. Auxiliar ao marido, ser uma verdadeira companheira em todos os sentidos. Ter sido criada por causa do homem não menospreza a mulher, mas repare que ela era necessária para a vida do homem. Muitas mulheres hoje em dia se esquecem deste princípio básico e não aceitam a verdade de que a mulher foi criada por causa do homem e deve auxiliar o seu marido. Este fato acontece por causa da rebelião do ser humano contra os propósitos divinos, pois quando executamos os propósitos pelos quais Deus nos chamou, isso nos dá prazer e alegria, jamais trará tristeza ou constrangimento. Quando uma mulher compreende a sua função diante de Deus no casamento, a sua vida será melhor e o seu marido a honrará muito mais. Por causa da desobediência ou pela ignorância quanto a este fato, muitas mulheres sofrem hoje em dia, inclusive mulheres cristãs. Existem mulheres que, ao verem o seu esposo desenvolvendo qualquer tipo de trabalho na igreja, ficam inquietas querendo um cargo também. E quando não o recebem, começam a minar o trabalho do marido, esquecendo-se que auxiliar o seu esposo é uma tarefa importantíssima. A submissão da mulher em relação ao marido. Realmente é difícil falar de submissão da mulher ao marido em uma sociedade em que os valores bíblicos são deixados de lado. Junta-se a este fato o das mulheres, em sua grande parte, serem independentes economicamente e socialmente. No entanto, a submissão da mulher é um ensino bíblico. Efésios 5, 22, 1 Pedro 3, 1. Quanto ao marido, quando o marido é machista, ou a mulher gosta de mandar, ou ainda encara esta verdade com dureza de coração, fica difícil de aceitar e compreender que tipo de submissão é esta que Deus ensina. Entretanto, vejamos o que a palavra de Deus nos ensina a este respeito. Efésios 5, 22a. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, a submissão como uma ordem do Senhor ao seu próprio marido. Isto significa que a autoridade do marido sobre a esposa está sobre a autoridade de qualquer outro homem. Exemplo de atitudes erradas. Primeiro, vou a jantar da empresa porque o meu chefe mandou, ainda que o meu marido não queira. Segundo, vou à vigília, queira o meu marido ou não, pois o pastor disse que queria que todos fossem. Eis aí mais um motivo pela qual não se deve dar o governo da igreja à mulher. Ainda que o seu esposo seja um cristão fiel, nem sempre irá concordar com tudo o que ela disser ou o que ela irá fazer. Fatalmente, um dia entrarão em choque, pois ela quebrará a autoridade do seu esposo. Esta submissão tem uma forma, ou seja, ser submissa de que modo?
O restante do versículo responde: como ao Senhor, versículo 22b. Como nós submetemos ao Senhor? Por constrangimento, de má vontade, sem ser de coração? Creio que todo cristão tem Jesus como Senhor da sua vida e tem prazer nisso. O senhorio de Jesus sobre nós é de nossa livre e espontânea vontade. Temos alegria em dizer que Ele é o nosso Senhor. Cristo conquistou esse senhorio com amor e somos gratos a Ele por tudo, reconhecendo em Cristo o seu papel sobre nós. Do mesmo modo, a mulher tem prazer em ser submissa a seu marido. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O motivo desta submissão está também no princípio de autoridade determinado pelo Senhor. O homem é o cabeça da mulher, ou seja, hierarquicamente ele está sobre a mulher. A figura da cabeça está ligada com o governo. Vale lembrar que a cabeça governa o corpo, por isso Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, é ele quem governa a igreja. Esta posição está ligada a alguns textos, como por exemplo Gênesis 3:16, 1 Coríntios 11, 8 e 9, 2 Coríntios 11, 3, 1 Timóteo 2, 13 e 14. A mulher foi criada para ser auxiliadora e companheira do homem. Gênesis 2:18, de 20 a 24. Como está escrito, o homem foi criado primeiro e a mulher por causa do homem. 1 Timóteo 2:13. Adão era o representante da humanidade e a mulher foi criada para ajudá-lo. Ambos trabalhariam zelando pelo jardim. Gênesis 2:15. O homem tinha preeminência sobre a mulher. Este, no entanto, tinha a responsabilidade de cuidar dela, assim como de toda a criação. Não haveria problema algum com relação à posição do homem e da mulher, pois os dois eram inocentes e não existia pecado. A mulher era auxiliadora, o que envolvia sujeição natural, mas não imposição. Com a queda do homem, Gênesis 3, o pecado entrou na raça humana. Novamente, podemos perceber a posição de governo do homem quando ocorreu a queda. O pecado entrou na humanidade através de Adão, e não de Eva. Adão era o representante federativo da raça criada por Deus. Ele tinha o governo e respondia por toda a humanidade. Romanos 5:12. Apesar desta verdade, a atitude de Eva foi pior, pois ela é quem foi enganada por Satanás, e não Adão. 2 Coríntios 11, 3, 1 Timóteo 2, 14, Gênesis 3, 1, 4 e 6. Eva deu ouvidos ao diabo que o acusou ao Senhor. Adão deu ouvidos à mulher que era sua companheira. Para Satanás atingir Adão, ele usou Eva como uma ponte. Preste bastante atenção no quadro a seguir. A atitude de Eva foi pior, mas as consequências da atitude de Adão foram piores, pois ele era o representante da humanidade. Basta você reparar no castigo imposto a ambos. O castigo de Eva restringiu-se à mulher, mas o de Adão aos seres humanos, homens e mulheres. Castigo de Eva, Gênesis 3,16, físico, dores de parto. O teu desejo sexual será para o teu marido satisfazer. Por fim, o domínio imposto pelo marido. Castigo de Adão, Gênesis 3, 17 a 19. Toda a criação sofreu, a terra inteira. O trabalho seria com sofrimento e, por fim, a morte. Para que você entenda bem a situação colocada no quadro, vou ilustrar com um exemplo. Um membro da igreja, quando peca e comete um erro gritante, isso terá uma certa consequência. Mas se o pastor comete um erro, ainda que bem menor, os estragos poderão ser muito mais sérios. Ao entrar o pecado na humanidade, com todas as suas consequências, o coração do homem tornou-se mau.
Aquela harmonia entre homem e sua mulher seria quebrada e a relação de submissão agora deveria ser imposta. Na família cristã, não deveria ser assim. A submissão da mulher deveria ser algo natural, como ao Senhor. Mas por ainda estarmos nesta vida, da mesma forma que ainda morremos fisicamente, embora a morte não tenha mais domínio sobre a nossa vida e já tenhamos recebido a vida eterna. Ou do mesmo modo que estamos sujeitos a ficar doentes, embora certamente iremos ganhar um corpo glorioso, não mais sujeito à doença. A submissão da mulher é uma questão também de obediência. No céu não haverá mais sexo, seremos todos iguais perante ao Senhor. Resumindo, o governo da casa foi dado ao homem e a submissão da mulher é primeiramente uma questão de obediência. Efésios 5, 23c. Este mesmo Cristo, que é o cabeça e também o Salvador do corpo, em outras palavras, este mesmo homem, que é o cabeça, deve zelar pela sua esposa. Efésios 5, 24. A sujeição deve existir em todas as áreas da vida. Primeira Pedro 3, 1 a 6. Este texto mostra mais um aspecto importante quanto à posição da mulher no casamento. A submissão da mulher crente é uma grande arma para a conversão do marido ímpio. Repare bem, de forma diferente da carta aos Efésios. 1 Pedro vai um pouco além e trata também da submissão de mulheres crentes e aos seus respectivos maridos ímpios, como meio de ganhá-los para Cristo. Existem mulheres sem sabedoria que batem de frente com o marido ímpio, causando irritação no mesmo. Nada melhor para ganhar um esposo para Jesus do que um bom testemunho. Obviamente que esta submissão e obediência não devem ser contrárias às ordens do Senhor. O porte honesto da mulher também é ressaltado nos versículos 1 e 2, versículo 3 a 5. A beleza interior como marca da serva de Deus, esta beleza é vista nos frutos do Espírito Santo em sua vida. Existem mulheres que são escravas da vaidade e deixam de lado essa parte, que é mais sublime. Observação. O texto não diz que as mulheres não devem se arrumar, ou muito menos proíbe a mulher de usar qualquer tipo de enfeite. O texto apenas diz que a beleza da mulher está no seu coração. Leia também Provérbios 31, de 10 a 31. O versículo 6 de 1 Pedro mostra mais uma vez a submissão desta feita no exemplo de Sara. A função primordial da mulher na família será exercer o seu papel de auxiliadora do marido e também de mãe. Veja, por exemplo, 1 Timóteo 2, de 13 a 15, especialmente o versículo 15. Neste texto, o que Paulo quer dizer é que a mulher é aprovada por Deus na família, não porque faz algo na igreja, mas sim porque soube exercer o papel principal para o qual foi chamada. Se houver como trabalhar, é magnífico, mas se isto atrapalha a sua função em casa, todo trabalho será em vão. Ainda em 1 Pedro 3, no versículo 7, existe um detalhe que diz respeito às mulheres. A desavença na casa impede orações. Como conclusão, espero que nesta aula o Espírito Santo tenha mostrado ao seu coração a importância da mulher na família e a sua posição em relação ao marido. Falamos da mulher como auxiliadora e que o homem precisa da mulher. Explicamos ainda a submissão da mulher em relação ao marido e a posição de governo dada ao homem. Nesta aula procurei me deter apenas no papel da mulher em casa, porém não toquei no assunto de relacionamento sexual, pois isso será tratado em outra aula. Não falamos também do papel da mulher na igreja, pois isto será assunto para outro estudo. Na próxima aula estudaremos o relacionamento marido-mulher. Até lá!